Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Central do Esporte desta terça-feira, véspera de Natal, dá para dizer assim, semana de Natal, né? Penúltimo programa do ano, vai falar sobre futsal e também sobre a parte motivacional, de que maneira ela influencia no esporte. E ele já está começando a aparecer agora aqui do meu lado. Professor Gilson Piber é o meu colega hoje do lado. Tudo bom, professor? Tranquilo. Tudo tranquilo? Presentes comprados ou não? Quase lá. Quase lá. Pesquisando, alguma coisa já comprada. Na pechincha, né? É mais ou menos nessa linha aí. É, por aí o caminho. É ótimo, ótimo. Legal ter o professor aqui no Central do Esporte com a gente. Vamos apresentar os nossos convidados, professor Gilson. Olha, tem encontro de criadores e criaturas. Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Vamos começar da direita para a esquerda, lá o Henrique Braibante, técnico do União Futsal. Muito obrigado, Henrique, mais uma vez pela presença aqui no Central do Esporte. Obrigado pela presença, pelo convite, né, de estar participando mais uma vez. E é uma honra estar novamente sempre com pessoas qualificadas aqui, podendo conversar um pouquinho sobre o futsal e sobre o esporte em geral de Santa Maria. A honra é nossa em tê-lo aqui no estúdio. Carlos Pozobon, que trabalha como consultor comportamental. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Que alegria estar aqui com vocês no meio de duas feras aqui. Estou me sentindo aqui o melhor cara do mundo aqui. Olha aí que legal. Uma alegria estar aqui, né, para conversar um pouquinho sobre a questão motivacional, o quanto ela influencia na parte esportiva dos atletas. Perfeito. Ele diz que ele está entre férias porque ele está se referindo também a o Sandro Couvero, que é técnico do Mafra Futsal, técnico já, eu diria assim, consolidado aqui no futsal gaúcho e vai se consolidando também em nível nacional. Sandro, seja muito bem-vindo aqui ao programa Central do Esporte. Eu que agradeço a oportunidade, Areta, pela primeira vez participando desse espaço, desse programa, que acompanho já há longo tempo. Parabéns pelo crescimento do programa e parabéns pelos temas, pelas pautas que trazem, sempre atualizando muito os esportistas de Santa Maria, região e de todo o Brasil, né? Prazer enorme estar aqui pela primeira vez e vamos conversar e vamos falar um pouquinho sobre o Mafra, sobre o futsal e sobre essa parte tão importante no contexto geral, que é a parte motivacional de um grupo de gestão de pessoas, né? Perfeito, nós que agradecemos os elogios. Sandro, muito obrigado também mais uma vez por estar aqui no estúdio. Professor Gilson, a gente fala, eu me referi há pouco ao encontro de criadores e criaturas, porque durante a produção do programa, a gente sempre vai batendo um papo, seja via rede social, seja por telefone, né? E aí eu acabei descobrindo que o Sandro e o Henrique já trabalharam juntos. Parece que o Sandro lançou o Henrique, tem uma coisa assim que foi preparador físico junto lá. E eu digo criadores e criaturas porque eu lembro que o professor Gilson foi uma das pessoas também que me deu a oportunidade, uma das primeiras oportunidades no jornalismo para trabalhar. Então hoje a gente tem aqui literalmente encontro de criadores aqui com as criaturas, né? O que para mim é um motivo muito legal, um motivo de satisfação muito legal de poder participar desse programa. Professor Gilson, dispensamos apresentações para os três convidados de hoje, né? Nossa, são pessoas gabaritadas e são excelentes profissionais naquilo que fazem, né? Todos e com a origem em Santa Maria, né? Então isso que é legal, o Central do Esporte valoriza, né, os profissionais aqui valorizados e criados em Santa Maria, e o Sandro, o Carlos e o Henrique formam, né, um trio aí que está fazendo sucesso e com a base aqui em Santa Maria. São criaturas de Santa Maria. Olha aí, boa, ótimo, muito legal. Boa. Eu quero já causar aqui, eu não diria um impacto, um conflito de ideias, mas assim, a gente sabe que no esporte, a parte física, e o Henrique sabe muito bem disso, tem que ser muito trabalhada, né, para o jogador render bem. Mas se a cabeça do jogador, Carlos, não estiver legal, do atleta, nada dá certo. E o Sandro com certeza vai concordar comigo, porque pela experiência já que ele tem como treinador, aí ele sabe que às vezes o jogador tá a ponto de bala correndo, mas legal, de cabeça ele não tá e ele não rende, ele erra o gol, o goleiro acaba tomando um frangaço lá e tudo mais. O que é mais importante? Não vale dizer que os dois, claro que a gente sabe que os dois são, mas se a gente colocasse assim, o físico é mais importante que o psicológico ou o psicológico é mais importante que o físico? Começa com o Henrique Braibante. Na minha opinião, eu acho que a parte mental é mais importante. Se sobrepõe a física? Se sobrepõe a todas as outras. Por que isso? Porque se tu quer desenvolver a parte técnica ou a parte física, que é desgastante mesmo, né, e cansativa, primeiro ele tem que querer, ele tem que estar bem, tem que estar decidido. Muitas coisas têm que estar decididas antes dele começar a render nesses outros aspectos. Então eu acho que sempre a gente tem que monitorar, né, essa parte mental para esperar um rendimento. É por aí, Sandro?
Concordo. Na verdade, eu considero uma sequência, né, de acontecimentos para o atleta chegar em condições de performance, né? E com certeza começa pela cabeça, né? Começa pelo emocional, começa pelo mental, né? Nada vai fluir, né, de acordo com a sua maior performance se realmente, como tu bem falaste, o atleta não estiver emocionalmente equilibrado, né, e não estiver consciente daquilo que ele está fazendo naquele momento e daquilo que ele pode fazer naquele momento do evento ali. Então, a parte emocional é, sem dúvida nenhuma, hoje, no esporte de alto rendimento, um fator preponderante para o eventual sucesso ou eventual fracasso. O Carlos vai marcar o 3-0 a favor da questão psicológica, certamente. Acredito, Carlos. Claro que a parte física influencia, mas você que trabalha muito com essa parte motivacional, motivando funcionários de empresas, enfim, alunos, atletas, né? Como é que você percebe que esse fator motivacional faz o atleta render, o atleta de alto rendimento, ou o atleta amador também, que busca daqui a pouco uma ajuda tua? Como é que isso influencia, digamos, fisicamente no organismo? Explica um pouco para nós. Comece com o objetivo em mente. Então a mente comanda. Depois que tiver o objetivo, aí tu vai saber por que tu vai correr, por que tu vai levantar peso, por que tu tem que treinar tantas horas, por que tu tem que treinar finalização, por que tu tem que treinar, enfim, por que tu tem que treinar? Porque o objetivo está na mente já. Então começa com a mente. Quando tu traçou o objetivo na mente, o resto vem de forma natural. Mas com certeza, não marcando 3-0, eu sempre diria que, eu diria que o trabalho mental, ele é um elo, como a parte física. Porque se tu trabalhar focado somente no mental, tu vai ter problemas no físico. E se tu treinar somente no físico, certamente vai ter algum momento que tu vai faltar o mental. Então eles têm que ter um certo equilíbrio para a gente poder chegar no resultado final. Então eu gosto de falar que começa com o objetivo em mente, mas tu tem que trazer o resto tudo para chegar no equilíbrio e aí tu poder fazer o que precisa ser feito. E como é que esse elo, Sandro e Henrique, pode funcionar, né, num grupo de atletas, né, levando em conta que cada atleta tem a sua personalidade, tem o seu biotipo, né, tem a sua vivência, a sua experiência. Como é que é fazer esse trabalho? Olha, eu costumo dizer aos meus atletas, né, Gilson, que a motivação, primeiramente, ela tem que ser intrínseca, né? Ela tem que vir de dentro. Não adianta o gestor de pessoas ali, que no caso o treinador é também um gestor de pessoas, né? Não adianta ele achar que ele vai conseguir motivar todos os atletas sempre, né? Quer dizer, então a motivação ela tem que ser uma coisa intrínseca no primeiro momento, né? Para que a partir daí, a partir que o atleta defina os seus objetivos, como o Carlos falou anteriormente, e obviamente, cada atleta tem o seu objetivo particular, antes do objetivo, né, coletivo, vamos dizer assim, do grupo, né, do grupo de pessoas, do grupo de atletas. Cada atleta tem que ter o seu objetivo particular e esse objetivo tem que nortear a sua motivação, esse objetivo tem que ser o seu maior motivador sempre, né? É claro que pequenos objetivos ao longo desse percurso irão ter, mas o objetivo principal de cada atleta, esse tem que ser o norteador da sua automotivação permanente, que vai fazer ele conseguir render em intensidade a maior parte do tempo, né? E então não adianta, né, eu como treinador achar que vou conseguir motivar o grupo a todo instante, né? E esse trabalho motivacional eu particularmente tomo muito cuidado, né? Não por não ser específico da área, né? Por não ser um psicólogo, por não ser um consultor, né? Mas eu considero o principal motivo o principal fator de motivação do atleta tem que ser a vitória, a próxima vitória, né? Ele tem que se motivar com o que ele pode fazer no próximo jogo para vencer, porque nós, enquanto gestores de pessoas, não vamos estar conseguindo, né, apresentar o videozinho do Nick Vudic a todo momento lá para mexer com o emocional do atleta a todo momento, né? Por exemplo, um campeonato como eu enfrentei esse ano lá, na temporada de quase 50 jogos, né? Haja vídeo motivacional e haja Nico Vudic para motivar em 50 oportunidades. Então, o atleta ele tem que se automotivar permanentemente, ele tem que ter os seus objetivos, né? Seja pessoais, seja profissionais, né? Mas ele tem que estar se motivando permanentemente. Aí,
aliado a isso, é claro que outros elementos que possam agregar nessa motivação, sim, né? Mas o que vai realmente fazer ele chegar num nível motivacional intenso, tem que partir primeiramente dele. Legal. A gente já fala... O Henrique. O Henrique, por favor. Só complementando o que o Sandro falou, uma coisa também que eu acho um aspecto e um dos detalhes que ele falou, que são vários que estão, né, juntos, o trabalho motiva muito. Quando tu consegue fazer o teu grupo trabalhar, ele se torna confiante e automaticamente mais motivado. Então, é uma das responsabilidades dos gestores cuidar dessa parte do trabalho, mantendo aquilo que o Carlos falou, um equilíbrio. Trabalhou demais, alguma coisa vai acontecer, né? A gente esqueceu outra parte, e trabalhando de menos, a gente não tem como gerar uma expectativa achando que sempre vai ser positivo. Então, isso aí tem que ter um feeling, a experiência sempre ajuda, né? Eu sempre tento, nessa parte, quando cuidar esse equilíbrio, todas as minhas vivências, né? E também saber onde a gente está. Por exemplo, eu estou numa equipe em Santa Maria, eu sei que a minha equipe é amadora, eu sei que eu disputo a série bronze, para daqui a pouco não gerar uma expectativa de que o dia a dia vai ser uma maravilha, nós não vamos ter dificuldades, não precisa se esforçar tanto porque a gente está numa série bronze. Não, o trabalho tem que convencer, e a gente estando numa série bronze é muito mais difícil, às vezes a gente enfrenta muitas dificuldades, e é como a gente começou a conversar, a gente tem que saber disso, né? E daí colocando esse norte, esse objetivo, incentivar bastante o trabalho dentro da forma motivacional. Perfeito. Quem conhece o trabalho, principalmente do Sandro e do Henrique, já sabe que não é de hoje, que daqui a pouco eles vão ter ideias muito parecidas, né, professor Gilson? E eu quero aproveitar até para explicar melhor como é que foi esse conhecimento, esse primeiro encontro entre você, Sandro, porque você já me revelou, por exemplo, que você trabalhou com o Henrique lá em Santiago, é isso? Como é que foi esse primeiro encontro aí? Quero também que o Henrique fale um pouco para a gente sobre isso. Foi... Tu brincava no início, né? Que... O Sandro é o rei do acesso aqui no Rio Grande do Sul. Viu? E levou isso para Santa Catarina também, Sim, né? sim. Ele subiu com a Mafra lá. E no primeiro desses acessos, no primeiro desses 4 acessos no Rio Grande do Sul aqui, o Henrique estava presente, estava junto, né? Foi no ano de 2004, quando eu já chego na metade de 2013 em Santiago, tinha feito metade da temporada. E na temporada 2004, quando eu tive a oportunidade de montar o grupo, montar o elenco, montar o grupo de trabalho, né, eu tive a grata surpresa de conhecer o Henrique, de conhecer naquele momento um profissional ainda com muitos sonhos, muitas ideias, muito organizado, e eu precisava exatamente não só de um preparador físico. A gente sabe que no futsal a realidade muitas vezes não te permite que você tenha auxiliar técnico, preparador físico, auxiliar da preparação física. Muitas vezes, né, as pessoas são 3 em 1, são 4 em 1, fazem multifunções, né? E naquela oportunidade eu tive a grata ideia e satisfação de convidar o Henrique para ir trabalhar conosco. Naquela oportunidade o Henrique buscava também, né, fazia uns trabalhos de pesquisa busca de dados muito interessante com relação a atletas de futsal. Eu tive a oportunidade de convidar o Henrique para trabalhar conosco em Santiago, no Santiago Futsal, de preparador físico. Ele acabou sendo um preparador físico, um auxiliar técnico, né, e tivemos a oportunidade de trabalhar aquele ano juntos. Tivemos esse primeiro acesso que o Gilson falou dos 4 aí. Na sequência, em 2005, quando eu tive o convite para ir trabalhar em Três Coroas, também tive a oportunidade de levar o Henrique junto. O Henrique também trabalhou conosco lá, de preparador físico, meio auxiliar também. 2006, um pedaço de 2006 também, né? E a partir dali o Henrique, né, alçou voos maiores ainda, né? Estando hoje na condição de treinador também, a gente fica muito satisfeito com isso, porque sabe que ele comunga de muitas das ideias que a gente comunga, ele comunga também, e vem trilhando um caminho muito legal, muito bacana, e trabalhando assim, a gente vê trabalhando mais ou menos na nossa linha de trabalho, assim, e a gente acompanha e torce sempre por ele por causa disso, porque a gente viu o início, a vontade de chegar no meio e de permanecer, e ele, com a competência dele, está conseguindo isso e vai crescer muito mais ainda. Como é que é esse trabalho, Henrique? Você procura, no teu trabalho hoje como técnico do União Independente Futsal, e aí eu já aproveito também para dizer que você está confirmado como técnico da equipe no ano que vem também, de trilhar o mesmo caminho que o Sandro trilha ali como treinador, aproveitar muitas daquelas ideias que você lá em 2004 já conseguiu, logo num primeiro momento, assimilar dele? Como é que é isso?
Sim, primeiro eu gostaria de dizer, né, no primeiro programa que eu vim, vocês me convidaram para falar sobre a campanha do União, eu disse que estava, né, realizando um sonho, que era vir aqui falar sobre o futsal em Santa Maria. Hoje eu realizo outro, né, falando junto com o meu mestre, junto com o meu mentor, o cara que eu bati na porta, cara, estou querendo trabalhar com futsal. E ele abriu a porta e disse, não, tem uma oportunidade e só basta tu trabalhar e ter vontade mesmo que a oportunidade está aí. E eu abracei, né, muito forte, muita vontade de trabalhar com esporte, me preparei desde da minha graduação inteira, né, almejando trabalhar com esporte, e nem sempre a gente consegue uma oportunidade, né, e o Sandro, né, me abriu essas portas, e respondendo a pergunta agora, sim, né, sempre levo todos os ensinamentos, né, do Sandro, do professor Leonardo, né, de todos que participaram, mas o Sandro foi o que eu tive mais, trabalhei mais tempo com ele. E até há comparações, né? Olha, parece o Sandro treinando. Eu digo, que bom, né? Então, se eu me pareço tanto com ele... Só um lado bom, né? Só um lado bom. Claro. Não, recebendo elogios. Ó, parece o Sandro, os atletas mesmo, que já passaram pelos anos. E eu digo, então tá bom, né? Se eu conseguir... que lembrassem do professor Sandro, o ensinamento está sendo passado. Ele tinha mais cabelo, né? O legado está ficando. Depois que ele virou treinador, depois que ele começou a trabalhar comigo, eu vi que ele tinha antes tinha mais cabelo ainda. Muito interessante. Carlos, eu queria perguntar isso para você. É interessante, muitas vezes, um atleta que, por exemplo, já trabalhou com o Sandro, identificar no Henrique algumas qualidades, algumas semelhanças, e isso, de certa forma, transmite, faz com que o Henrique consiga passar mais segurança para aquele atleta? Eu cochichei aqui pro Sandro, né? O legado, foi deixando o legado, foi construindo, né? Foi construindo um conceito comportamental do qual foi sendo admirado e vai sendo seguido. E aí, então, ele replica, o atleta gosta e o atleta vai dar o melhor dele. Né? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, que eu quero pegar uma parte do que o Sandro falou e outra parte do que o Henrique falou. Né? Primeiro assim, ó, o trabalho que eu faço ele não é motivacional, né? Ele é de inspiração, porque motivação é como o Sandro disse, ou tu tem ou tu não tem jeito. Né? Então o que eu tenho, o que eu ofereço lá? Ferramentas para o cara despertar dentro dele a motivação, porque senão nós vamos ter que fabricar vídeos. Exatamente, né? exatamente. Vamos ter que fabricar material. Vai faltar e a gente não vai conseguir. Chega um campeonato lá, 30, 40 jogos, como é que a gente vai fazer? Como é que vai motivar esses caras? Que tipo de material vai ter que ter? Então, entra o Carlos como ferramenta de inspiração para fazer isso, né? Que eu tenho determinadas ferramentas, sim, tem vídeos e sim, tem atividades que a gente coloca. E aí, falando do que o Henrique colocou, que eu achei interessante, né? O trabalho. O trabalho é significativo, já vai estar motivando naturalmente o atleta. O trabalho é verdadeiro, tem verdade, as pessoas das quais eu me relaciono, é bom me relacionar com elas. Eu tenho prazer em me acordar e ir lá treinar com o Henrique, ir lá treinar com o Sandro, eu vou motivado. E o atleta ele capta, né, que aquele treinador é, entre aspas, enganador, é conversador. Imediatamente. Mas de que jeito isso? Ele capta. Mas de que jeito? Não dá pra gente falar, mas ele capta. A mesma coisa que um diretor de uma organização. O funcionário capta quando o cara só fala e não tem. Porque assim, é o exemplo. É o exemplo. Quando a gente fala, e eu, por exemplo, como é que eu observo determinadas coisas, né? A pessoa falou, eu começo a observar o que ela faz. Para ver se o que ela faz coincide com o que ela faz, com o que ela fala. Aí eu começo a ver quem é quem, como que eu vou lidar. Diretores de organizações aí, como é que eu comecei, como é que eu não tenho pesquisa, não tenho dados, então eu observo o que ele fala para mim e como que ele age com as pessoas. E que tipo de benefício ele vai ter falando aquilo para mim, para eu poder atuar na organização dele. Entende? Discurso e atitude. Discurso e atitude, exatamente. Então foi muito importante o que cada um colocou aqui, porque vem exatamente fechar com aquilo que eu realmente acredito, para um trabalho que é de inspiração. Que daí, com a inspiração, tu motiva o cara a seguir adiante. Muito interessante, muito legal essas colocações. Professor, já estava falando sobre essa questão do rei do acesso e tudo mais, né? O Sandro me passou ontem também, durante a produção do programa, campeão da Copa Santa Catarina agora em 2016, vai disputar a Liga Sul
com o Mafra, em 2017 pela primeira vez, e em 2016 o time também alcançou o vice-campeonato da fase regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que em Santa Catarina é muito valorizado. Explica um pouquinho desse teu retrospecto em 2016 para a gente, Sandro, o que você almeja aí para 2017? Foi bem isso aí, Jareta. Em 2016 nós disputamos basicamente 3 competições. A divisão especial, que é a Série Ouro, chamada a divisão especial em Santa Catarina, onde nós, no primeiro ano de participação, por ter conseguido o acesso o ano passado, né, fizemos uma participação muito boa, né, chegando aos playoffs finais, enfrentando a equipe do Jack Crona, que é uma equipe reconhecidamente, né, uma das melhores equipes do Brasil. Fizemos 2 jogos muito equilibrados, perdemos os 2 jogos no detalhe, no último minuto do jogo, mas se chegou no playoff, que era um primeiro objetivo. A outra competição que nós disputamos a nível estadual e paralelamente à divisão especial foi a Copa Santa Catarina, que também iniciou mais ou menos junto com o estadual e terminou praticamente junto também, onde nós conseguimos lograr ser campeão da competição, com a melhor campanha, a melhor defesa, o melhor ataque. Quer dizer, foi uma campanha irretocável. O artilheiro também foi, né? Artilheiro, goleiro menos vazado, foi uma campanha realmente irretocável da equipe, já num primeiro ano de participação também. E a outra competição foi o JAS, que é uma competição muito valorizada em Santa Catarina, os Jogos Abertos, em que nós conseguimos nos sagrar vice-campeão da fase regional, que também era um objetivo da equipe. Então, os 3 objetivos que nós traçamos lá no início do ano, no planejamento inicial, para atingir, o grupo conseguiu mentalizar isso e trabalhar muito focado nisso, e conseguimos atingir os 3 objetivos, que culminavam exatamente com a chegada na final e possivelmente o título da Copa Santa Catarina, que foi o primeiro título a nível estadual da equipe, nesses 5 anos de projeto, e que, como tu bem falaste, deu a vaga à Liga Sul, a primeira oportunidade que a equipe vai ter de disputar uma competição a nível nacional. Então, um ano realmente maravilhoso para a equipe como um todo, para o projeto, que é um projeto muito sério, muito responsável, um projeto que tem a ambição, inclusive, de chegar a uma Liga Nacional a um médio espaço de tempo. Então, foi importante para consolidar, né, e para reafirmar para o grupo de atletas, para o grupo de diretores, para a comissão técnica, que objetivos traçados, eles podem sim, independente do grau de complexidade deles, serem atingidos como foram atingidos esse ano. Contrato renovado? Renovamos, tínhamos algumas outras propostas, mas preferimos dar sequência. Você me conhece, Gil, sabe como eu dou a importância para a continuidade do trabalho, né? E a gente tem a oportunidade de dar continuidade do trabalho e a ambição do projeto ela é um pouquinho ainda maior. Então, a gente optou por renovar, assim, e dar sequência nesse trabalho e traçar novos objetivos, novas metas e tentar atingi-las novamente. Muito legal. Falando em renovação, o Henrique também, né, teve um contrato aí renovado com a União Independente Futsal, vai para o segundo ano, segunda temporada, Henrique, comandando a equipe na Série Bronze, né? O União já vai para o 4º ano, é isso, né? Na Série Bronze. E esse ano foi o melhor ano do União. Exatamente, chegando às oitavas de final, é isso, né? Uhum. Quer dizer, na comparação, digamos, fez um trabalho muito parecido com o Sandro, porque o Sandro também tinha no primeiro momento, o Mafra subiu, estava na primeira divisão, vamos chegar aos playoffs. Chegaram, beleza, e daqui a pouco eu vou perguntar para o Carlos, porque o Carlos fazia sinal para mim, mentalização, trabalho. Como é que foi para você também receber essa segurança de que o trabalho vai ter continuidade, Henrique? E eu acredito que você já planeja muita coisa aí já para 2017, comandando o União Independente na Série Bronze. Eu fiquei muito contente, né, de ter o convite para uma renovação que a gente vê que agradou o trabalho, o esforço que eu e todos os atletas, né, e toda a comissão que a gente passou durante o ano. E aí eu tive que tomar muitas decisões e vou imitar o professor de novo, né? Eu optei pela continuidade, sim, que não foi fácil, foi uma decisão que ele tive que tomar envolvendo muitas coisas. Porque, como eu frisei, a equipe do União é uma equipe amadora, mas ela tem ambição em evoluir, né? A gente sabe que não vai acontecer de uma hora para outra. A gente sabe que tem que acontecer sacrifícios, né? E eu conversei depois que houve interesse, tive outras propostas também de equipes da região, mas o meu interesse é ficar em Santa Maria. E eu conversei com a diretoria e coloquei uma situação. Eu acho que se a gente quer fazer uma transição, né, para a equipe sair do amadorismo e começar a ir para o profissional, algumas coisas a gente tem que fazer. E uma das coisas que eu fiz foi pedir demissão do meu emprego para trabalhar somente com futsal em 2017. Então eu sou, né,
a pessoa que vai trabalhar no União e uma profissional do futsal, que ano passado eu dividi as funções. Eu era treinador e personal, né? E a gente sabia, e foi uma experiência ótima, mas eu acho que tem que dar um passo a mais. Alguém tem que fazer o esforço, alguém tem que tomar essa atitude se a gente acredita muito nisso. Eu digo que envolve toda a família, eu digo que envolve o trabalho que eu, né, o estúdio de atividade física que eu trabalho é excelente, né? Foi muito difícil eu tomar essa decisão e tenho, vamos dizer, né, a sorte, né, eu não gosto de falar muito em sorte, aprendi até com o Sandro, que sorte não se fala, tem que ser competência. Então vamos dizer, muito bom eu ter a competência de no meu trabalho lá o pessoal entendeu, né, entendeu bastante que esse passo tinha que ser tomado e que respeitavam e estavam torcendo muito por essa decisão para 2017. Então a intenção é essa, é se tornar cada vez mais profissional. Acabei de fazer um curso muito bom agora com o PC em Porto Alegre, que também já me abriu muita coisa, também já posso trazer muito para a realidade de Santa Maria. A gente tem que respeitar muito essas realidades para, né, não querer simplesmente pegar o modelo e jogar aqui, a gente tem que saber onde a gente está. Mas também já comecei a buscar esse conhecimento, né, para ter essa inspiração para que 2017 seja melhor. Como eu falei para a diretoria, foi muito legal o trabalho de 2016, mas quando terminou o último jogo, que a gente não, né, a gente terminou a nossa competição, o nosso trabalho já está ultrapassado. Então a gente tem que buscar coisas novas, né? E falar que está ultrapassado, nosso trabalho não foi ruim, mas ele está ultrapassado. Tudo a gente tem que surpreender em 2017, né? A gente tem que ter a ciência disso para conseguir surpreender em 2017. O PC é o PC Oliveira, né? PC foi Oliveira. Técnico da UBRA, técnico campeão mundial pela seleção brasileira e um dos expoentes aí do futsal nacional. Possível treinador da seleção brasileira. Exatamente. De novo? Assumindo Exatamente. em janeiro. Provavelmente assumindo em janeiro a seleção brasileira de futsal. Exatamente. Que bom, boa notícia, né? E a mentalização, seu Carlos Poçobon? Na verdade é o que o Sandro estava falando, né? Eles traçaram 3 objetivos, né? Objetivo primeiramente em mente. Tá lá, anotaram, aqui nós vamos fazer. O que o Henrique fez aqui, né? Eu tenho que me dedicar, porque a fala dele tem que estar condizendo com o que ele tá querendo fazer, né? Então, o que ele fez? Pediu demissão do emprego para se dedicar. Então, tenho que estar na mente e, a partir dali, isso é o motivador dele, né? E daí, o que eu gosto é falar no esporte, né? O sacrifício. O que é o sacrifício em si no esporte, né? É abrir mão de algo bom em função de algo muito melhor, né? Porque certamente com o que tu fizeste aqui, como o Sandro também fez várias vezes, abriu mão de algo bom em função de algo muito melhor. A continuidade é muito melhor para o Sandro, para os atletas, para o clube, enfim, para todo mundo sai ganhando. Então começa na mente. Se não tiver aqui na mente, dificilmente vai conseguir ir adiante. Muito legal, muito interessante. A gente vai continuar com esse bate-papo aqui depois do intervalo. Central do Esporte faz um intervalo então de 1 minuto e na sequência a gente volta com o professor Gilson Piber, com o Sandro Covero, com o Carlos Poçobon e também com o Henrique Braibante para falar um pouco de futsal, de motivação no esporte. 1 minutinho e estaremos de volta. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. O minuto do intervalo passou e a gente está de volta aqui com o Central do Esporte. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Canal, aliás, que você pode acompanhar outros programas da TV Unifra, como por exemplo o Jornal da Unifra, o programa Construindo Saberes, o Unifra Entrevista e muito mais. Saúde em Foco também. Hoje o Central do Esporte está aqui com o professor Gilson Piber, Sandro Covero, técnico do Mafra Futsal,
Carlos Pozobon, que trabalha como consultor comportamental, e também o Henrique Braibante, já confirmado como técnico do União Independente Futsal, representante de Santa Maria na Série Bronze do ano que vem. Minha pergunta primeiro é direto para o Carlos aqui já. Que história é essa, Carlos? A gente ouve muitos dos técnicos falarem, e não é uma crítica a isso, Henrique nem Sandro, de que quando começa o jogo, aquela gritaria da torcida, aquela coisa toda lá, aquilo lá fica pro lado de fora da quadra, aquilo não interessa, é um jogo, é uma equipe contra a outra, mas aí vem o Carlos aqui e fala para nós que é muito importante o objetivo. Quando a torcida tem o objetivo, Carlos, de empurrar a equipe, os jogadores conseguem assimilar em quadra, por mais concentrados que estejam na partida? Desmistifica isso pra gente. Se eles quiserem, sim. Se eles não tiverem com vontade, se não tiver com o objetivo em mente, pode torcida e o mundo inteiro querer e eles não vão fazer. E a concentração? É a concentração, tem que estar concentrado, tem que ter o foco, tem que ter o trabalho, é o extra-campo, o extra-quadra, é a conversa, né? Tem toda aquela coisa por trás de tudo. Aí pode ter o ginásio inteiro torcendo, vibrando, querendo que tu ganhe. Agora, se tu não tiver concentrado, não tiver focado, não tiver a disciplina, não querer, não vai adiantar a torcida querer. Mas aí que tá, quem chuta a bola é o jogador. Exato. Quem faz uma defesa é o goleiro. Como é que a torcida consegue influenciar nisso? Eu não sei se o Sandro fala pro jogador dele, o Henrique também, olha, escutem a torcida vai estar a nosso favor, a torcida vai estar vibrando com a gente. Como é que faz? Eu acredito sim que o goleiro tem que querer pegar e o jogador tem que querer fazer. E aí é o trabalho extra que eu falei. Aí sim a torcida vai influenciar para que a coisa aconteça. Aí pode acontecer a coisa do futebol, aquela que ninguém explica, né? A sorte do outro, né? Vamos dizer, a competência maior do outro. Mas eu acredito que, sinceramente, tu tem que estar bem preparado, extra campo, extra quadra, para te poder entrar e tu ter a influência da torcida. A gente viu agora nesse campeonato brasileiro aqui que os jogos em casa de times grandes aí, a torcida toda a favor, vibrando e o time caindo. E quando a gente fala que vira o fio, né? Muita concentração, muita orientação, enfim, né? A reza, a vontade, a disposição, mas chega lá dentro do jogo, né? Da quadra do campo, o atleta sente um peso enorme, né? Um fardo enorme nas costas. O amarelar, essa história, né? Como é que é isso? Como é que se foge disso? Eu posso entrar no assunto dizendo que esse feeling que o Henrique falou anteriormente ali, que o treinador tem que ter, é muito importante nesse sentido, né? Cada atleta tem o seu perfil, né, mental, tem o seu perfil né, de cognitivo, de aprendizagem e de personalidade, né? E a gente tem que sentir, né, o quanto a gente pode, né, a gente chama popularmente, a gente fala no meio do futebol, bombear, né, bombear o atleta. Tem que dosar Tem que dosar e sentir de cada um, medida, para que não aconteça exatamente isso que o professor Justo falou, que é virar o fio, né, que você achar que está motivando o atleta e você está tirando o equilíbrio emocional dele e tirando a concentração do jogo, que é o que importa, né? Eu acredito muito, e o Henrique, eu tenho certeza que também, que é na preparação. Então não adianta o atleta chegar no dia do jogo muito motivado se ele não estiver preparado para o jogo. Se ele não tiver de segunda a sexta-feira tivesse preparado para no sábado, quem sabe, né, fazer o seu melhor. Então não vai adiantar a torcida, não vai adiantar a arbitragem, não vai adiantar nada favorecê-lo se ele não tiver preparado mentalmente, preparado em todos os aspectos do jogo, né? O jogo é um contexto muito grande, né? Mas principalmente preparado, não só técnica e taticamente, não só fisicamente, como mentalmente, para enfrentar determinadas situações que o jogo apresenta, né? Situações de adversidade, situações de favorecimento, situações boas, situações ruins, e ele tem que saber reagir a cada uma delas. Então, se ele não estiver preparado, e isso passa muito pela mão do treinador, passa muito pela mão da comissão técnica, essa preparação, né? Porque essa preparação, como eu disse, não é só física, não é só técnica, não é só tática, é também mental, né? E na maioria das equipes brasileiras, vamos dizer assim, do futsal, o treinador ele tem que ser um pouquinho de psicólogo também, ele tem que fazer intervir um pouquinho nessa parte mental também. Ele tendo esse feeling, ele consegue, na maioria das vezes, ou na maior parte do grupo,
chegar com o grupo bem preparado ali, né? É claro que pode acontecer isso sim que o Justo falou, né? A gente não ter a noção ali de quanto a gente está motivando e conjuntamente com o contexto do jogo, com torcida local, com familiares, com torcida particular daquele atleta, né? Aquele atleta, né, já aconteceu diversas vezes, vai continuar acontecendo, daquele atleta entrar na quadra não só motivado, como transtornado, né? E aí, num lance que ele pode simplesmente fazer uma marcação normal e roubar a bola, ele vai, exagera na abordagem, acaba tomando cartão desnecessário, daqui a pouco está expulso do jogo, porque ele não estava mentalmente preparado para aquele evento, para aquele jogo ali. Exatamente. E eu sempre costumo dizer, mesmas, né, palavras do Sandro, que a gente se prepara para um jogo, né? A gente se prepara, se motiva, cada um pega os seus motivos e coloca no coletivo, se abraça como sempre fazem, promessas de entrar e fazer o melhor, só que isso do outro lado fazem também. Então, quando a gente entrar para dentro da quadra e tiver aqueles momentos de dificuldade, a gente tem que saber passar pelo trabalho. Então, tem que ter muita confiança no trabalho, e um dos momentos sempre que eu tento colocar, um momento muito importante que eu dedico antes do jogo, pré-jogo ali, eles estarem concentrados no que eles vão fazer. O que a gente tem que fazer ali dentro. Né? Para a gente ser competente, vencer o adversário, o que tem que fazer? Para às vezes não cair nesse aspecto, como a gente falou, né, de mostrar que é o melhor, mostrar que a gente vai conseguir, e não é um inimigo, é um adversário. Né? E a gente tem que saber vencer esses detalhes. E uma coisa muito importante que aprendi com o professor Sandro é a postura do treinador, do gestor. Isso passa para a equipe, né? E às vezes tu não pode reclamar do teu atleta que ele tomou várias decisões precipitadas, porque tu pode estar passando essa mensagem. Então, um exercício que tem que começar do gestor, do treinador. Ele tem que estar com isso muito claro na cabeça para poder passar para os seus atletas. E para essa hora da torcida, é muito importante quando eles olharem, né? Tem aquele momento tenso, principalmente os que estão formando a personalidade, os mais jovens. Olharem para o seu gestor, para o seu treinador e sentirem a confiança que o trabalho vai ser colocado. Não que eu vou ter que ir lá e destruir o meu inimigo, meu adversário, não. Isso está errado. Eu acredito muito nessa postura, né, que é o compromisso do gestor mostrar o que tem que fazer, trabalhar dia a dia para chegar lá no jogo, e aí tu fica mais tranquilo. Aí tu já sabe, aí tu cansa menos. No momento que tu tá sem esse controle, às vezes tu corre e não faz nada. Tá cansado, fica brabo com o treinador, isso acontece e a gente tem que entender o porquê, E eu acredito muito nisso. Então, como um gestor, não estou dizendo que eu consigo fazer sempre, né, que eu não fique brabo, mas eu tento fazer um exercício para poder passar, porque eu acredito que o grupo é um espelho, né, de quem está comandando. Como todo grupo de pessoas, e no meio empresarial, o Carlos deve viver isso, né, frequentemente, todo grupo de pessoas sério, todo trabalho sério, o grupo é reflexo do seu comandante, né? O grupo é reflexo daquela pessoa que ele olha ali, que ele coloca como norteador, exatamente. Então, se trazendo para o nosso meio do futsal, se a equipe está vendo um comandante ali fora agitado, nervoso, né, tomando decisões precipitadas, quer dizer, que não tem um controle emocional tão bom assim, a equipe provavelmente também vai ter esse reflexo dentro da quadra. Então a gente vê muitas equipes aí com treinadores agitados, sendo mais agitadas do que precisaria ser. Como também a gente vê muitas equipes muito passivas pela passividade do seu comandante. Então é tentar cada um achar o seu limite, o seu meio de motivar sem virar o fio e deixar tranquila sem deixar passiva demais, né? Esse feeling aí o treinador tem que ter também. Então, mas, né, resumindo o que o Henrique estava falando, é basicamente isso. Toda a equipe tem no seu comandante, no seu treinador, o reflexo. Então, o que vem de fora para dentro da quadra também retorna reflexivo de dentro para fora da quadra. Eu tenho um exemplo célebre para usar. Por favor, Carlos, pode falar. É o ponto de equilíbrio, né? Achar o ponto certo de equilíbrio, o equilíbrio emocional. Se o atleta vê lá o treinador dele extremamente alterado, por que ele tem que ficar calmo? Ele vai repetir o que o comandante dele tá fazendo. Agora, no momento que ele olha e vê o comandante dele tranquilo, como o Henrique falou, o trabalho vai aparecer, vai dar certo, né? E o comandante lá dando o comando correto,
não tem como o cara não confiar. E quando o cara confia, ele dá a resposta. E ele, no mínimo, ele tenta expressar o que ele tem de melhor. No mínimo, ele tenta. Pode não dar certo, pode. Mas, no mínimo, que ele vai tentar expressar o que ele tem de melhor. Porque ele está vendo e ele confia numa pessoa. E aquela pessoa que ele confia, ele não quer decepcionar. Sim. Eu quero respostas sinceras dos nossos convidados, professor Gilson. Eu acredito que eles estão dando respostas sinceras. Eu quero pegar, já que a gente está falando dessa história de torcida, de resultado, de postura de técnico, vamos pegar o exemplo do 7-1, Brasil e Alemanha. Henrique, se você fosse o técnico Felipão, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, você está disputando uma final de campeonato com a União Independente de Futsal, você vê o seu time tomar 7-1 numa decisão, qual seria o teu comportamento? É difícil responder, que a gente vê que... Daqui a pouco você... Não, mas eu não deixaria chegar a 7-1, Jareta. Não, mas seu time infelizmente chegou ao 7-1. O que você faz? Segura o time, acalma, não adianta mais, não tem mais como reverter. O que o Henrique faria? Partindo do princípio que já estaria na situação do 7-1, gritar não adianta. Né? Gritar não ia resolver, na minha opinião, não ia resolver nada. Mas eu tentaria sim, não desistiria, nem que tomasse 9-1, mas eu tentaria interferir nesse processo. Reorganizar o time. Nem que fosse em pequenos setores. Tentar ver o cerne do 7-1. Né? Porque no esporte e no futsal acontece. O jogo pode estar 1-1 e ele fica 7-1. Né? Por determinados setores que a gente acha que não é tu não está jogando mal, mas tu pode tomar o 7-1 com determinado... Dorme um pouquinho ali, descansa um pouquinho ali, quando vê, no futsal acontece. Eu tentaria interferir, mas sem virar o fio. Se eu virasse o fio aí, nós ia tomar mais mesmo. Sandro, e aí recai numa tese que eu defendo há bastante tempo já, de que nesse caso o futebol é um pouco retrógrado em relação ao futsal em alguns aspectos, e nesse aspecto a questão do tempo, né? A questão do tempo é importante, né? Naquele 7-1, se o Felipão tivesse a oportunidade, quem sabe, de no segundo ou terceiro gol ali pedir um tempo técnico, o placar com certeza não chegaria a um 7-1, né? Só que como não tem essa possibilidade, como a regra do futebol não permite isso, né? Ele teria que tentar intervir de outras formas, né? Durante o andamento do jogo, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil, a gente sabe que por mais experiência que você tem, e ele é um dos treinadores mais experientes que se tem no mundo, né? Mas não é fácil intervir, a seleção naquela oportunidade, quando sofreu o terceiro gol ali, se abateu animicamente de uma forma impressionante, né? E o quarto e o quinto foram uma consequência, né? Mas eu trago, né, para a nossa realidade do futsal, uma coisa que eu bato sempre, claro que a gente não tem força para alterar a regra, mas a gente, né, nos grupos de discussão e de estudo, a gente procura, né, passar a nossa ideia de que o futebol teria que ter no mínimo um tempo técnico por período, para que o treinador pudesse intervir de forma mais ativa, mais significante, né? E esse jogo do 7-1 é um exemplo claro, é um exemplo claro, na minha opinião, disso, né? Que no segundo ou terceiro gol que o Brasil sofreu, com certeza o Felipão teria pedido um tempo técnico, teria reorganizado alguns setores da equipe, e é bem provável que o placar não seria esse o final, né? Então no futsal a gente tem essa vantagem de poder intervir com maior velocidade na ação, né? Tanto é que quando a gente sente a equipe desestabilizada no jogo, a gente tem a possibilidade, se a gente não ocupou ainda o período de tempo, a gente tem a possibilidade de pedir tempo, conversar, ajustar, fazer os ajustes necessários, né? Coisa que no futebol de campo, infelizmente, o Felipão não teve aquela oportunidade. Mas, sim, numa situação como aquela, tem que tentar, como disse o Henrique, tem que tentar intervir de alguma forma, né, em alguns setores da equipe, em algum bloco, reorganizar ou organizar de forma diferente, né? Mas a gente sabe que é difícil isso, até porque o futebol de campo é aquela história, né? Você reúne, treina 5, 6, 7, 10 dias e vai jogar uma Copa do Mundo. Uma coisa, né, que no futsal a gente, no mínimo, no futsal, nessa parte também eu acho melhor, porque a gente tem tempo de preparação, né? E o que faz o resultado, o que faz a vitória ou a derrota é a preparação, na minha opinião, né? Não adianta nós acharmos que lá no dia o atleta vai resolver, a equipe vai resolver, se ela não tivesse preparado para aquilo ali. Durante o jogo, Carlos, psicologicamente era possível o Brasil ter feito alguma coisa? Se a gente trouxesse para os dias de hoje, por exemplo, se uma equipe passa por uma situação como essa de novo, vou pegar o exemplo do futsal, que a gente tem 2 técnicos de futsal aqui. O que dá para se fazer psicologicamente num momento assim? Eu vou repetir o que os dois disseram, porque primeiro eu quero concordar com o que o Sandro e o Henrique disseram, que é exatamente aquilo ali. Exatamente, né? Se eu falar, agora eu vou repetir as palavras dele. Eu só gostaria de acrescentar o seguinte detalhe. O que eu falei anteriormente. O Brasil se preparou para perder para
para a Alemanha. A torcida inteira, o Brasil inteiro estava querendo que a seleção brasileira ganhasse aquele jogo. Mas aqueles atletas e o Felipão não se prepararam, não tinham objetivo em mente para chegar a uma final da Copa do Mundo. Tanto é que a gente só foi disputar aquele jogo com a Alemanha por um detalhe, porque o Chile não fez aquele gol no final do jogo que a bola bateu na trave. Senão nós não teria levado 7-1 da Alemanha. Esse jogo da Copa do Mundo, para mim, foi o exemplo real do que aconteceu em 2006, se eu não me engano, quando foi o Parreira e o Zagallo, se eu não me engano. Parreira e o outro técnico juntos que montaram a seleção. E que aceitaram chegar os jogadores despreparados para uma competição tão importante quanto a que nós íamos disputar. O que faltou, neste caso aí, foi preparação para chegar ao objetivo. Como se identifica o líder? Nas equipes, na empresa? Quais as ferramentas para identificar o líder? Deixa o Sandro responder primeiro. Eu vou falar especificamente nas equipes, né, desportivas. A gente vê diversos tipos de liderança, né? A liderança é aquela liderança mais emocional, aquela liderança mais técnica, né, aquela liderança mais tática, né, que é a que particularmente eu uso bastante, né? Então são diversos tipos de liderança, não só aquele líder, né, emocional, aquele líder, né, realmente que a gente vê que congrega, que agrega, que traz o grupo com ele o tempo inteiro, mas muitas vezes o líder técnico, que é aquele jogador que tecnicamente ele consegue passar a mensagem para os outros, né, e trazer os outros para o jogo exatamente com a parte técnica, né, com a aplicação daquilo que é feito no dia a dia. O líder tático, que é aquele treinador dentro da quadra, que todo treinador gostaria de ter, né, que é a extensão do braço do treinador dentro da quadra ali, já que o treinador não pode adentrar para jogar, né. Então eu diria que a gente visualiza, a gente tipifica vários tipos de liderança. Ora o treinador usa esse tipo, ora o treinador usa aquele, depende do objetivo da semana, do objetivo do jogo, do objetivo da competição dele, né? Mas eu acredito que no mínimo num grupo esportivo a gente não se restringe a um tipo só de liderança. São no mínimo 3 ou 4 tipos. Eu ia falar, no mínimo 3. No mínimo 3 tipos de liderança. Porque tem a negativa, a liderança negativa também tem, que ela aparece, né? Também tem. E ela às vezes consome a energia do grupo. E infelizmente a liderança negativa, ele acaba buscando 2, 3 atletas ou pessoas de uma organização e elas têm mais poder, sendo um número menor, elas têm mais poder perante a liderança positiva que tem maior número de pessoas envolvidas. Ela se difunde mais rápido. Se difunde mais rápido, exatamente. Ela contamina mais. Exatamente. O Henrique balança a cabeça concordando. Sim, porque foram perfeitas as colocações eu só concordo com tudo e só acrescento que uma experiência de 2016, mais um tipo que eu aprendi a identificar nesse ano, foi mais uma liderança também por merecimento. Como a gente é de uma equipe amadora, cada um tem o seu trabalho, divide o tempo para treinar, deixa a família, toda aquela história que a gente sabe que o amador tem que fazer. Tem aquele cara que vai lá, batalha, não falta treino, não era a liderança técnica, não é o cara mais tático e ele surpreende no primeiro, no segundo, no terceiro jogo e quando a coisa tá ruim ele vai lá e começa a despertar. Então essa surpresa também, eu identifiquei alguns líderes por merecimento também, que eles acreditaram, não, mas eu acho que o caminho é esse e melhoraram nesses outros aspectos. Eu também comecei a identificar e apontar como começar a olhar essa parte do merecimento. Todo mundo viu, não, o cara é o capitão porque ele fez um pouquinho mais do que a gente. E também usar isso como um estímulo para os outros, né? O sacrifício. Tem uns que fazem mais sacrifício que os outros e isso às vezes tem que ser exaltado, né? Perfeito. E aí que vem a confiança que o grupo vai pegando o grupo vai pegando no seu comandante. Porque os comandados começam a observar, ele está prestando atenção em nós, ele sabe. E quando ele fala para o atleta, ou no grupo, os atletas sabem que aquilo vai ter um aspecto positivo. Pô, ele está me chamando a atenção, ele está me elogiando de forma verdadeira. E com relação a esse líder também, a esse, né, capitão, que a gente pode chamar no meio esportivo, né, acontece situações, eu acho importante o treinador também
considerar todo o contexto, né? Porque a gente convive 2, 3, 4, 5 horas com o atleta no dia, né? Mas o contexto externo desse atleta é importante a gente saber também. Já aconteceu comigo, inclusive, casos assim, né? Da gente no trabalho identificar determinado líder, mas que o restante do grupo não o identifica, porque existem coisas extra ginásio, extra quadra, que muitas vezes o treinador não fica sabendo, que acontecem, né, e que tiram esse nível de confiança, esse nível de espelhamento que o grupo tem que ter no seu capitão. Então é importante o treinador também saber o contexto todo, não só o contexto de quadro, o contexto diário de trabalho e treinamento, como o contexto de vida também de cada atleta, procurar se entranhar das maiores informações possíveis do seu grupo, para que isso ajude-o também a definir, né, os líderes e os capitães da sua equipe. E outra coisa, desculpa, é a faixa etária também, né? Como eu sempre aqui em Santa Maria, um dos objetivos é trazer o pessoal que tem pouca idade para fazer aquela mescla. A gente também às vezes não pode sobrecarregar com essa função de ser o capitão, porque ele talvez esteja num momento positivo também. Às vezes tem que pesar um pouco, né, para essa responsabilidade não arder nas costas. E essa questão também é um pouco dúbia, porque às vezes, na maioria das vezes, claro que toda regra tem a sua exceção, né? Mas geralmente o menino mais novo, o atleta mais novo, ele não tem o perfil. Mas muitas vezes, eu já participei de grupos assim, que quanto menos espera, o atleta mais novo é o mais preparado para ser líder. Ou pela parte tática, ou pela parte até emocional. Eu tenho um menino nesse grupo atual agora, onde eu tenho jogadores de 32, 33 anos, tem um menino de 21 anos, que ele é um dos líderes do grupo, né? Incrivelmente, de 21 anos, saindo do sub-20 o ano passado, que já tem um perfil, né? A gente vê ele, parece que ele tem 10 anos a mais de cabeça, né? Porque ele, apesar da pouca idade, ele já tem uma maturidade mental muito grande e tem condição já de ser espelho, de ser reflexo para os outros. Muito legal. Legal. É uma aula, hein? Uma aula de futsal, uma aula aqui também de comportamento. Essa pauta né? foi escolhida a dedo. É verdade. Olha, impressionante. Aqui eu fico só observando eles aqui falando. Pessoal, a gente está na reta final do programa e eu não posso deixar de aproveitar a presença de vocês aqui. Eu citei a questão do 7-1, professor Jesus Pimbre. Eu quero, já que a gente está falando dessa questão comportamental, a gente sabe que um rebaixamento envolve questão psicológica, questão física, claro, desempenho em campo. Um título também envolve. E eu quero pegar 2 títulos para a gente rapidamente analisar assim. A medalha de ouro conquistada pelo Brasil na Olimpíada, era algo que o Brasil nunca havia conseguido, tinha uma pressão enorme, Carlos, para que psicologicamente o Brasil conseguisse. Foi lá no último pênalti que o Neymar bateu, o Brasil conseguiu contra a Alemanha. Né? E eu lembro também o título do Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio não conquistava título há 15 anos, tinha uma pressão enorme e tudo mais, professor Gilson Piber. E surpreendentemente também o rebaixamento do Inter, que era uma equipe que tinha tudo para vencer os jogos em casa e escaparia de uma forma até, dá para se dizer, eu não vou dizer tranquila, mas escaparia, e que perdeu pontos em casa, deixou tudo para a última rodada, e a última rodada não ajudou, e o time apaticamente no Rio de Janeiro também não colaborou para escapar, e aí já não dependia mais daquele time que foi apático, por exemplo, contra o Fluminense. Tomando como exemplo, como o título, Grêmio e Seleção Brasileira, Carlos, se prepararam para o auge, para alcançar o que buscavam? Da mesma forma que o Inter se preparou para ser rebaixado. Por quê? Da mesma forma, preparação. Faltou preparação. Faltou a direção. Vou primeiro falar do desastre do Inter, que não foi um desastre. Foi algo que já vinha se falando desde lá, setembro, outubro, ali já se falava. Já vinha se desenhando como é que ia acontecer. Então, a preparação toda da direção, da comissão técnica, e a insistência de como foi colocado, era visto que o resultado ia ser aquele. Não tinha como ser diferente. Não foi trabalhado nada para ser diferente. E aí tu me pergunta assim, era visto por quem? Por quem está de fora, porque lá dentro foi notória a soberba da direção. Né? Os atletas, acho sim que foram responsáveis. Né? Mas eu acho que veio de cima para baixo e resultou naquilo ali. E aí no título, então no caso da seleção brasileira com a medalha de ouro, no título do Grêmio foi a humildade? A humildade, né? Preparação e indo para o Grêmio agora. Trouxeram uma pessoa que se identificava como ídolo, foi jogador, né?
tinha muito conhecimento da questão comportamental, sabia falar para o atleta, sabia falar para o jogador o que o jogador queria escutar e que precisava escutar. Trouxeram esse cara, botaram ele lá, deram condições para ele trabalhar, o grupo confiou nele e fazia e executava o que ele fazia, o que ele dizia. E da mesma forma a preparação da seleção brasileira. Perfeito. Rapidamente, Sandro, em 30 segundos. Eu acho também que no caso específico do Grêmio, deu tudo certo, né, para o Renato, né? Eu acho que ele pegou um trabalho do Roger bem feito, estruturado, ele soube, como falou o Carlos, ele soube chegar em cada atleta do jeito certo, né? Ele soube rapidamente trazer o grupo para o lado dele. O trabalho do Roger sufocou os jogadores no final? Olha, a gente não vive o dia a dia, né, Gilson? A gente tem só as informações via imprensa, a gente não pode dar uma opinião, né, cravar uma opinião. O que a gente vê de longe, assim, de fora, é que talvez alguns confrontos, né, com alguns ditos estrelas do grupo ali, né, prejudicaram bastante. Pode ter virado o fio ali. Né? Exatamente. No caso do Roger, parece que virou o fio, né? Exatamente. Foi o excesso da parte didática e, né, pode ter virado... Você acabou sendo rejeitado. No caso do Inter, eu não posso nem falar muito, porque eu estou na frente de um colorado fanático aqui. Dois colorados. Então eu vou falar menos ainda, né? Mas o Henrique eu sei que é sócio, né, do Colorado. De carteirinha. De carteirinha. Mas o Inter foi uma sucessão de equívocos, né? Começando lá no início do trabalho, né, na montagem do elenco, passando pelas sucessivas trocas de comando, né? Como diz a imprensa falada, escrita aí, né, que a gente tem visto, o Inter rezou na cartilha do rebaixamento. Exatamente. Né? O Inter se preparou para ser rebaixado. Fez todos os passos do rebaixamento e culminou com o rebaixamento. No caso da seleção, rapidamente, eu acho que havia uma pressão muito grande, né, uma pressão muito grande realmente. Eu transporto isso proporcionalmente falando a minha equipe lá, que há 5 anos buscava o título estadual, já tinha batido na trave 2 ou 3 vezes, estava uma pressão muito grande nessa final da Copa Santa Catarina, né? Mas como era um grupo basicamente novo, a gente conseguiu trabalhar de forma que essa pressão não interferisse tanto. A seleção eu acho que foi a mesma coisa, é um grupo relativamente novo em termos de seleção, né? Tinha algumas peças mais antigas, mas o grupo em si novo, né? Com o comando também novo, e a gente conseguiram trabalhar de forma que essa pressão não interferisse diretamente na busca do resultado. Beleza, para encerrar, a opinião do Henrique. Bem rapidinho, eu acho que o motivo do título do Grêmio e da seleção é o mesmo que o rebaixamento do Inter. Um para um lado, o outro para o outro. Conceito de futebol. Eu acho que o Grêmio tem um conceito de futebol. Ele sabe como as suas peças vão jogar, horas de uma forma, horas de outra, muito pelo trabalho do Roger, complementado pelo que o Carlos falou. Chegou um cara que soube encaixar, falar pessoalmente, trabalhar o motivacional, tendo sucesso. Da seleção brasileira, a mesma coisa. Bem parecido. Uns acharam a seleção brasileira jogou feio, jogou para trás, mas ela tinha um conceito que levou e tinha um objetivo em mente, a necessidade, tudo isso que a gente coloca. Eu coloco nessa palavra do conceito. E o Inter não tinha conceito de futebol. Tirava o treinador, não sabia como fazer. E não tinha objetivo em mente. Jogador que é bom, não jogava bem. Como é que acontece? Ele esqueceu, né? Aquela coisa que a gente sempre não esqueceu. Então eu bato bastante nessa parte do conceito de futebol. Legal. Henrique, muito obrigado pela participação do Central do Esporte, para o Carlos Pozobon também, para o Sandro Cover, o professor Gilson Piber, muito passou legal, muito rápido no programa. Quando passa rápido é bom, né? É verdade, é assim também no jogo de futebol, de futsal, foi assim com o Central do Esporte desta terça-feira também. Desde já a gente aproveita para desejar um Feliz Natal a todos e lembrar que na próxima terça-feira o Central do Esporte faz um programa aí de retrospectiva, mostrando os principais momentos do esporte envolvendo Santa Maria e também o esporte nacional em 2016. Grande abraço a todos e até lá. Feliz Natal.